Olá pessoas, nesse vídeo de hoje faremos um resumo com ajuda visual sobre o que aconteceu na primeira temporada do RPG Anacron. Servirá tanto para vocês entenderem tudo certinho antes da segunda temporada, como também para os jogadores lembrarem, já que faz um tempo, sei lá, uns 2 anos. Com isso dito, vamos começar. O Anacron se passa em 1934 e o nome Anacron é na verdade o nome dado a um cruzeiro de luxo criado por Robert Raymond, que é esse cara aí. Ele chamou mais de 5.000 convidados para participar desse cruzeiro. A cidade que ele está atualmente é Wolfburn, e depois de 4 dias de viagem ao mar, ele atracaria em River Hills, uma cidade bem maior que Wolfburn. Nosso primeiro personagem, Ian Wukong, se vê em situações precárias, sem conseguir emprego, porém, a noite passada ele recebeu uma carta estranha de alguém que tem observado ele há tempo. Nessa carta estava escrito uma oportunidade de emprego. Ian teria que ir até o cruzeiro Anacron e impedir que qualquer passageiro entre no porão, pois lá é muito perigoso. O Ian aceita essa missão e vai até lá. No caminho ele se depara com um casal, Jack Brooke e Emma Flores. Ian rapidamente faz amizade com eles e juntos os três vão para o Anacron. Além de Ian, temos Michael Spencer, que era outro jogador. Michael também ia para o Anacron, pois ele foi promovido para trabalhar como policial em River Hills. Seu parceiro Patrick Walker comprou as passagens para os dois viajarem com estilo e aproveitarem. Durante a ida até o cruzeiro, os dois encontraram Cheyenne e Finin, dois malandros de Wolfburn. Porém, eles não são perigo e rapidamente são impedidos. Michael e Patrick pegam a viatura para chegar ao Anacron logo. Trocando de núcleo, temos Andrew Charles, mais um jogador. Ele tá lá já na frente do Anacron. Andrew foi até esse lugar sem um objetivo claro, ele apenas sentiu que deveria estar lá, lembre-se disso que é importante. Junto ao Andrew está James Rosenberg, seu amigo de faculdade há muitos anos. Após esses eventos, o grupo acaba se juntando e são recebidos atualmente pelo dono do cruzeiro, Robert Raymond, seu chefe particular. Então nesse momento eles já estão dentro do cruzeiro já. Robert demonstra ser um anfitrião muito gente boa e parece conhecer o Patrick. Além disso, o grupo conhece um cadeirante chamado Morgan Reeves. Eu sei que tem muitos personagens, mas é o começo da história, então eu espero que a ajuda visual esteja ajudando vocês a identificar quem é quem. O Morgan menciona para o grupo boatos estranhos acontecendo nesse lugar. Boatos que o Robert está escondendo algo no porão do Anacron. Lembra que o Ian tem que proteger o porão? Não deixar ninguém chegar lá? Pois é, o Robert está escondendo alguma coisa importante lá. O dia se passa, o grupo acaba se aproximando por conta de festas e eventos, até chegar à noite, onde eles teriam um jantar de gala, uma festa chique. Antes de ir para a festa, Patrick acaba se encontrando com uma velha amiga dele, Verônica Canopus, outra jogadora. Verônica e ele costumavam ir em bares juntos e pareciam próximos. O Patrick se despede e acaba vendo uma cena estranha. Essa cena aqui é o começo de uma longa cadeia de eventos, então fiquem ligados. A cena era: 2 dos guardas que estavam protegendo a entrada do porão do cruzeiro estão desmaiados por um homem de boina. O Patrick, porém, ao invés de fazer alguma coisa, ele apenas sorri, como se estivesse vendo um velho amigo há muito tempo. Patrick avisou para esse cara, pro cara da boina, que à meia-noite estaria com a chave da porta do porão. E o homem que nocauteou os guardas apenas alertou Patrick que a bordo tinha inimigos, ou a cobra. Então, como vocês podem ver, o Patrick não era só um policial, ele fazia coisas muito além disso. O Patrick foi à festa junto com o restante do grupo. Lá outros membros do Anacron chamaram o Robert e falaram: "Ô Robert, os 2 guardas da porta desapareceram, mano, você precisa ir lá agora." O Robert ficou nervoso e entregou a bebida que ele recebeu agora há pouco para o Patrick. O Patrick logo bebeu essa bebida e, fingindo estar bêbado, abraçou o Robert, conseguindo roubar a chave do porão que estava no bolso dele. E com isso, o Patrick vai diretamente para o seu quarto. O Andrew e o James vão assistir à lua no convés, enquanto o restante dos personagens vão para seus quartos dormir. Meia-noite, porém, algo gigante no oceano bate com o cruzeiro, fazendo o navio inteiro se mexer. Nessa mesma hora, o som de um disparo de arma é escutado no corredor de quartos dos personagens. Ao abrirem a porta, eles veem o homem de boina na frente do quarto do Patrick, quase abrindo a porta.
Quando ele abre, se revela que o Petri foi assassinado com um tiro no pescoço. E aqui começa meio que um murder mystery, pois um dos personagens, de todos esses que eu falei, foi o assassino do Petri. Porém não tinha ninguém no quarto, estava tudo bagunçado e o corpo do Petri estava diretamente à frente da porta. O homem de boina se chama Pierre Duvac e ele diz que estava disfarçado como Morgan Reeves, aquele cadeirante lá, vocês lembram? E que tanto ele como o Petri trabalham para uma organização conhecida como Cosmos, com o objetivo de recuperar o que estava no porão do cruzeiro. Ou seja, talvez o Robert não seja um cara tão legal, né? Já que tem uma organização inteira tentando recuperar o que ele está levando. Após uma longa investigação, é revelado que Petri já estava morto antes de receber esse tiro, pois ele tinha sido envenenado. Pois é, lembra daquela bebida que o Petri havia tomado? Ela foi feita exclusivamente por Robert. Quem estava tentando pegar, estava tentando envenenar o Robert para roubar a chave. Então não era pro Petri ter morrido, sabe? O disparo no pescoço dele foi simplesmente a arma do Jack Brooke, que acabou caindo no chão por conta daquele impacto que o cruzeiro recebeu, e o Petri já estava morto há muito tempo antes de receber o disparo. O grupo com a chave do porão vão até lá, onde James segura a Emma, a futura esposa de Jack, e tranca o grupo no porão, se revelando ser parte daquele grupo lá que o Pierre havia avisado Petri, a Cobra. Foi ele quem acidentalmente envenenou o Petri. James também parece conhecer o Pierre, fazendo um sinalzinho de pistola e meio que caçoando de alguma coisa que o Pierre perdeu. O James foge sequestrando a Emma. No porão não tinha exatamente o que as pessoas diziam, um tesouro. Era uma armadilha, pois o Robert sabia que a Cobra ou a Cosmos ia tentar pegar esse tesouro que tinha, então ele preparou uma coisa lá. Eles foram forçados a lutar contra o que tinha naquele porão, que não era nada mais do que um humano mutante. Era o irmão do Robert, o Edward Raymond, também conhecido como a Hydra. Ele sofreu experimentos nas mãos da Cobra. O grupo se depara com Verônica Canopus, aquela amiga do Petri, que se revela trabalhar com o Robert e ajuda o grupo a derrotar o monstro. Juntos, todos fogem do porão e dão de cara com o Robert. O grupo revela que o James era o traidor, e Robert descobre que James, na verdade, roubou, de fato, o que o Robert estava guardando no cruzeiro. Porque o que ele estava guardando não estava no porão, e sim no quarto dele. Quando o Robert vai até o quarto, ele percebe que sumiu, desapareceu. Tem apenas uma cópia falsa ali do que realmente era pra estar. Que não era nada mais do que a carta de tarô do louco. Uma relíquia muito antiga que aprisiona literalmente um deus caótico. O Pierre Duvac aproveita que todos estão distraídos e pega um bote, indo em direção a River Hills, seguindo o James. Porque o Pierre odeia o James muito, sabe? Verônica descobre que Petri e Pierre eram da Cosmos e fica extremamente irritada, pois o seu filho foi sequestrado por essa organização. Sim, a Cosmos, ela sequestra crianças para treinar para um exército próprio. O grupo então finalmente chega a River Hills, onde são recebidos por membros da Nova Ordem. A Nova Ordem é a organização responsável pelo Anacron. Robert e Verônica trabalham para ela. Eles vão até o teatro, onde a Nova Ordem está localizada, e ao entrar se deparam com a última jogadora a ser apresentada, a Leona Casper. Ela tem estranhas marcas rosas em seu corpo, e parece saber bastante de relíquias e o mundo paranormal. Na Nova Ordem, a líder Eleanor Cross se apresenta e passa a informar para eles sobre a Cobra, a Cosmos, e explica o plano de recuperar a Carta do Louco. A carta que o James roubou, antes que ele consiga usá-la para qualquer que seja o objetivo da Cobra. A Cross também explicou que tanto ela quanto o Andrew Charles eram portadores. Existem 11 portadores no mundo inteiro. Eles têm habilidades paranormais diferentes e animais espirituais que os guiariam nas suas vidas inteiras. Sempre que um portador morria, ele logo era reencarnado sem as suas memórias. Sua vida passada se juntaria a esse animal espiritual
e ajudaria a próxima vida. A Cross mostrou seu poder com lágrimas escuras que saíam do seu rosto, mostrando que ela tinha o poder do medo, ela tinha a essência preta, conseguindo criar ilusões e monstros, baseado no medo da pessoa. O Andrew, por outro lado, ele era mais conectado com a energia paranormal, porém ele não tinha muita noção do que fazer ainda. O animal espiritual do Andrew é uma borboleta roxa, e a da Cross, um corvo completamente escuro. Então o Andrew é o portador da essência roxa e a Cross da essência preta. Só de os dois se encontrarem aqui é muito difícil, porque como eu falei, existem apenas 11 pessoas no mundo inteiro que são portadores. E elas podem estar por qualquer lugar, sabe? Qualquer lugar mesmo. O Pierre sozinho seguiu os rastros do James e o encontrou em uma fábrica abandonada, onde o James o encurralou com um monstro. Lá o James também revelou que a Cosmos e a Cobra são na verdade a mesma coisa, apenas ranks diferentes, por assim dizer. E isso destrói o Pierre. Por quê? Porque o antigo mentor do Pierre trabalhava na Cosmos, e ele foi tudo pro Pierre, foi como uma figura paterna, cuidou dele e ensinou tudo o que ele sabe. Até que eventualmente o James, um membro da Cobra, matou o Larry porque ele sabia demais, porque ele descobriu o que a Cosmos fazia quando ele sequestrava crianças. E desde então o Pierre esteve atrás desse cara e do James pela vingança. Bom, então o grupo chega nessa fábrica e o Pierre oficialmente se junta à Nova Ordem. Ele também explicou para Verônica que não fazia ideia que a Cosmos sequestrava ninguém. No próximo dia, o Pierre sugeriu ir até um posto avançado da Cosmos, uma garagem local que continha um subterrâneo, porque talvez o James estaria lá ou eles teriam alguma pista de onde ele iria. Entrando, Verônica se depara com uma lista de nomes de pessoas que foram sequestradas, entre elas o nome de seu filho, Olivier Canopus. O grupo é encurralado pelo James nesse lugar e o Jack acaba quebrando a caixa na qual continha a carta do louco. Isso trouxe consequências a todos expostos a essa explosão. O louco, em algum momento, iria se infiltrar na mente da pessoa, o fazendo atirar contra um aliado. E foi isso que o Ian foi obrigado a fazer, disparando nas costas do Jack Brooke. Jack nesse dia desapareceu, porque os guardas o levaram. O Ian também acabou entrando em coma durante a fuga. Uma criatura chamada de Observador o mandou para um sono profundo porque quer que ele busque respostas. Leona explica essa situação para o grupo e juntos eles vão até o santuário escondido atrás da Nova Ordem. Esse santuário permitiria que o grupo entrasse em um reino diferente, chamado de Mundo dos Sonhos, ou Somni Regnon, que era o lugar onde o Ian estava preso. Dentro eles se deparam com vários monstros diferentes, como leviatãs, caracóis com árvores nas suas costas, e até com monstros em uma caverna. O lugar era como se fosse uma floresta brilhante com vários e vários biomas e lugares estranhos. Não só porque ele estava em uma floresta não significa que o mundo inteiro seja uma floresta. Muitas coisas estranhas, muitos lugares estranhos. O Ian, no Mundo dos Sonhos, acaba se encontrando com a sua antiga namorada que foi assassinada por um homem de máscara de Huli Jing, uma raposa branca chinesa. Ian havia sido banido da China após não comparecer a um casamento forçado com uma pessoa que não era a sua namorada Lin. Por isso ele acabou sendo obrigado a deixar ela e foi quando o assassino matou a Lin. O grupo consegue despertar o Ian desse sono, porém o observador o obriga a ir até uma árvore sozinho, onde lá ele se depara com um assassino. Por algum motivo o assassino não o mata, apenas deixando com fotos dos seus amigos e com a foto do Jack marcada com um X, o que perturba muito o Ian. O Ian retorna e explica a situação inteira. No dia seguinte, o grupo sai em busca de pistas para onde James possa ter ido, conseguindo ir até um banco que pertencia à Cosmos. Lá eles encontram a coordenada que estava criptografada. E lá também, o louco se apoderou de Michael Spencer, o fazendo atirar em Andrew Charles. Isso seria o que teria acontecido, porém o louco fez um trato com Michael. Ele deu uma habilidade poderosa a Michael e disse que o não faria atirar em ninguém, e o Michael concordou. O grupo fugiu do banco, agora com as coordenadas, e depois de um tempo decifrando, revelaram a localização da base central
de operações da Cosmos. Eles pegaram seus carros e se prepararam para ir. O lugar era bem vigiado e cheio de prisioneiros. O grupo se deparou com o pai desaparecido de Michael. Também foi revelado que o pai dele era o pai de Andrew Charles, que nunca havia conhecido. O pai de Michael acaba sofrendo mutações e vira um monstro, assim como a Hydra no começo do episódio, lembram? O James aparece junto com o assassino da Lynn, o grupo consegue lutar. Em algum momento a máscara do assassino cai no chão, revelando que o assassino era na verdade a própria Lynn. Ela foge e o Ian corre atrás dela, e essa foi a última vez que a gente viu o Ian. O Pierre consegue finalmente encurralar o James e o mata a sangue frio. O Andrew Charles vê aquela situação inteira e apesar de ele estar bravo com o James sobre a traição, o Andrew Charles ainda amava muito o James e achava que podia consertar as coisas. Nesse momento, o Andrew Charles quase dispara contra o Pierre, porém ele se segura e se acalma. Durante a luta contra o monstro que virou o pai do Michael, o Michael acaba se sacrificando. Ele usa aquele acordo, aquela habilidade que o louco deu para ele, e puxa um revólver branco com detalhes dourados e dispara no monstro, o matando. O Michael acabou se sacrificando para matar o monstro que antes era o seu pai. O grupo agora com a carta do louco vai até as prisões para libertar todo mundo. E lá eles encontram com a Emma, que rapidamente leva um disparo no rosto. Novamente, o louco havia se apoderado de alguém, o obrigando a disparar contra um aliado. E quem foi que disparou? Jack Brooke. Ele estava com a Emma na cela. Nesse momento, ele havia atirado na sua agora esposa. O Jack tentou tirar a própria vida com aquele revólver branco com detalhes dourados, assim como o Michael. Porém, o louco fez a arma na mão do Jack desaparecer na hora que ele puxou o gatilho. O grupo fugiu e no dia seguinte o enterro para Emma e para o Michael aconteceu naquela árvore que o Ian tinha ido. A Leona menciona que a energia da carta estava extremamente fraca, não estava como era antigamente. A temporada acabou com a Cross dizendo para Verônica que ela sabia onde o filho da Verônica estava. E com isso terminamos a primeira temporada de Anacron. Fora isso, aconteceu alguns extras durante esse tempo que vale a pena mencionar. E um dos extras era sobre a Leona e a Cross, que elas estavam em uma missão para pegar um material poderoso. Com esse material, elas fizeram uma nova caixa para guardar a carta do louco, já que a última foi estourada. Uma caixa na qual a energia caótica do louco não iria sair, não iria se espalhar. Em outro extra, o Pierre e o Robert estavam caçando o último membro da Cosmos, porque a Cosmos parou de existir, ela acabou de vez. Enquanto o Robert dirigia, um assassino disparou contra Pierre. O Robert pulou na frente, empurrando o Pierre do carro em movimento, o salvando. Porém, o carro junto com o Robert caíram da ponte. A Nova Ordem constantemente estava no lugar que isso aconteceu, então eles pararam tudo para salvar o Robert se ele estivesse vivo. Porém, naquele momento o Robert já estava morto, não encontraram o corpo dele de jeito nenhum. O Pierre continuou até o lugar onde eles acharam que estava o último membro da Cosmos e foi obrigado a matá-lo, mesmo que ele não quisesse. O Pierre naquele dia começou a trabalhar em um orfanato local, porque esse membro da Cosmos aí, ele estava sequestrando crianças para esse orfanato abandonado e vendendo eles para máfias ou qualquer pessoa que esteja interessada. Por isso que ele começou a trabalhar lá também, porque o Pierre, quando ele era criança, ele vivia em um orfanato, então ele sabia o que essas crianças estavam passando. Esse lugar, o orfanato, era meio que uma fuga de tudo que ele havia passado. Também se tornou o nome do lugar St. Willis, que era uma referência ao seu antigo mentor. Em outro extra, o Charles se conectou mais ao seu poder, conseguindo absorver poderes de relíquias mágicas e também entrar sozinho no mundo dos sonhos, sem precisar de santuários. O Charles, sem querer, entrou nos sonhos da Cross, e lá os dois passam todas as noites conversando. No último extra, a Verônica ajuda Jack a lidar com a morte da Emma, porém ele acredita firmemente que ela está viva. Mesmo Verônica sabendo que isso é impossível, ela vai com ele para garantir que ele não se machuque. Dias se passam e o louco menciona que conseguiu mexer alguns pauzinhos com a morte.
e conseguiu uma carta diretamente da Emma. O Jack lê essa carta e a sua mentalidade muda por completo. Antes ele estava desesperado para encontrar a Emma, agora ele estava calmo. No dia seguinte, Verônica foi ver como ele está. Porém, apenas encontrou um sorvete de baunilha em uma mesa de madeira perto daquela árvore onde os dois estavam enterrados. Onde a Emma e o Michael estavam enterrados. Na nota, apenas dizia: todo grande começo precisa de um passo no desconhecido. E com isso, finalizamos toda a primeira temporada junto com os extras. Amanhã se inicia a segunda temporada. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a dar um resumo geral de tudo. E eu espero também que tenha interessado vocês a assistir a primeira temporada. Mas, enfim, eu aguardo vocês amanhã, dia 22, a 1h da tarde, aqui no canal do Anacron, pra gente começar a segunda temporada. Vejo vocês amanhã.